Ok? Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos de volta para realizar os nossos estudos das sextas-feiras. Hoje eu estou muito contente com as visitas que estamos recebendo, amigos de Carandaí, companheiros que a gente não vê há mais de 8 anos, né? O Geraldo, o pessoal lá do Werner, os demais companheiros que estão vindo a primeira vez à casa. Para nós é um motivo de muita alegria, né? Levo um grande abraço para o pessoal de Carandaí, lá do Zenóbio, o pessoal lá da Luz, né? Muito obrigado. Que para nós é um motivo de muita alegria esse intercâmbio. Os nossos amigos que nos acompanham dos lares, através da transmissão, os internautas, acompanhando através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os demais sites que retransmitem, nas rádios, o pessoal que está no chat, no YouTube. Hoje nós temos uma nova representante. A Sony vai cumprir aí o papel do divino, né? Que fica aí intercambiando com o pessoal de casa. Então vamos lá. Nós trabalhamos e falar com o pessoal do Werner, né? A gente fala com muita alegria, porque todas as sextas-feiras eu conto uma história que tem 21 anos que nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Então vocês acompanharam muito tempo quando era no Werner, né? Nós já estamos hoje há 8 anos aqui na casa de Kardec, dando continuidade a esse trabalho que a gente começou lá atrás. Então, é um motivo de muita satisfação poder estar divulgando o Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857. E nós estamos, atualmente, trabalhando na primeira parte, no capítulo 4, do princípio vital, inteligência e instinto. Hoje o nosso tema, morte e vida. Quem esteve aqui na última semana vai se recordar que o tema foi vida e morte. Tá lembrado? Ô Márcia, você está escondidinha, vem para cá, vem para cá. Você está escondidinha atrás do câmera. Aqui na frente é mais barato, viu gente? O pessoal acha que é mais caro, aqui é mais barato. Brincando, Márcio. Então, na última semana, vida e morte. E hoje, nós fizemos uma inversão, porque a dinâmica hoje vai ser muito interessante. E eu assumi uma responsabilidade, a Dora colocou na ata, eu vou ter que cumprir, né? Trabalhando os aspectos da desencarnação. Então, para nós retomarmos, eu vou ler a questão 70, que foi trabalhada na última semana, porém, não vou ler o comentário, porque ele é extenso. Kardec formulou assim a pergunta: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa ou ao elemento vital, os princípios vitais do universo, o fluido cósmico universal. Então, para quem está estudando conosco nas últimas semanas, vai se recordar que o fluido vital é a energia que vai dar a vitalidade imprescindível para que haja vida. O espírito aufere, ele absorve, ele assimila essa energia, como nós
assimilamos, utilizamos os recursos do oxigênio. O fluido vital é o tônus, é a bateria. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está do lado de cá hoje. Você lembra, Rodrigo, que você falou? A carga da bateria? Pois é, Rodrigo. Então, o fluido vital é o tônus necessário para a manutenção e perpetuação da vida até o momento final. O fluido vital, ele pode sendo renovado. Como ele pode se desgastar de acordo com o nosso comportamento. Então, se nós desgastamos o corpo físico, nós estamos também desgastando, não é? Utilizando essa energia vital. No mundo espiritual não precisa o espírito do fluido vital, porque ele vai ser utilizado para o processo reencarnatório. A dinâmica energética do espírito desencarnado é outra, que eu não vou entrar no mérito agora. Ficou claro isso? Então, quando há o falecimento dos órgãos, a matéria que nós utilizamos, ela vai ser reaproveitada para outros objetivos da vida, certo? Agora, o espírito, né, o nosso espírito que é dotado de inteligência, de um corpo espiritual, esse espírito vai para a dinâmica da vida imortal, da imortalidade, continuar o seu processo evolutivo. Então, o corpo e o fluido vital, na realidade, é um instrumento a ser utilizado pelo espírito no processo da reencarnação. Deu aí? Vamos lá. Soni está empolgada hoje, porque está no chat, ela vai falar bastante. Eu vou fazer perguntas, às vezes a pessoa aqui até complementa. As energias que os espíritos, né, que nos atendem, eles manipulam essas energias. De onde eles coletam essas energias? Da natureza. Da natureza. Não seria parte do fluido vital, não? Sim, também. Sim, também? Sim, também. Porque, um exemplo, quando nós estamos recebendo um tratamento espiritual, o passe. Lembram que nós falamos bastante semana passada, que eu cheguei num ponto que falei que não tinha tratamento, aí no final eu falei que tinha tratamento, eu arrumei uma confusão aqui. Vocês lembram que eu falei das pessoas virem para o centro espírita, que se falar que aqui tem tratamento, vai vir gente, caravanas de todos os lugares para ser curado na FEAC. Aí eu falei, então na FEAC não tem. Porque a FEAC proporciona outro tipo de terapêutica. Aí no final eu joguei tudo por terra, porque eu falei que tem tratamento. Então, o povo não entendeu absolutamente nada. Porque na realidade, naquele contexto da reunião passada, eu quis falar, eu quis enaltecer, e é o objetivo da casa de Kardec. É o objetivo do movimento espírita. Vou falar pausado, para ficar bem inteligível. Está escrito nos estatutos das casas espíritas que o objetivo da casa espírita, de uma instituição que se diz espírita, o primeiro objetivo dela, Casabeça, já falou, fala rápido. É divulgar doutrina espírita. Pegou, Márcio? Promover a filosofia espírita na sua dinâmica operacional, que remonta o Evangelho, que proporciona um entendimento, uma metodologia educacional. Ficou claro? As outras atividades desenvolvidas no centro espírita precisam
devem estar vinculadas a esse princípio fundamental. Então são outras atividades, não são principais atividades. O que eu estou falando é, a princípio pode ser beabá para muita gente, mas costuma não ser, porque nós invertemos. Eu posso fazer da casa espírita o primeiro trabalho dela, assistência social. Eu posso, na casa espírita, colocar como bandeira principal reuniões de cura, tratamentos. Eu posso colocar como objetivos principais, porque é livre-arbítrio de quem está trabalhando na casa espírita. E isto é um desvio de foco. As atividades das casas espíritas são atividades que oferecem oportunidade para o trabalhador aprimorar, crescer individualmente. E essas atividades têm que ter vínculo com a doutrina espírita. Calma, viu, Sony? É porque o assunto, eu tenho a obrigação de esclarecer, porque o movimento espírita não pode perder a rota. Eu vou lá no centro espírita, que lá tem cura. Não, eu vou lá no centro espírita porque é de fulano. Não, eu vou lá no centro espírita porque lá... Não. O povo falar isso não tem problema, porque o povo ignora. Mas o trabalhador espírita precisa de dizer, entender e assumir que o centro espírita tem um objetivo, primeiro, de ser uma escola. Aqui é uma escola. Aqui promove métodos de ensino, de reflexão, para que nós cresçamos como aprendizes de qual mestre? Fechou. O mestre é Allan Kardec? Ele é um pedagogo fantástico. Mas o mestre que Allan Kardec se refere é Jesus. Então eu tenho que aprender com Kardec que o mestre é Jesus. Entenderam o que eu quis dizer? Então o centro espírita, sempre que eu lembrar do centro espírita, eu falo assim, eu preciso de ir no centro espírita, lá me faz bem, porque lá eu vou aprender a viver. Viver melhor. Mas eu também tenho enxaqueca, dor de cabeça, eu passo mal, eu tenho... lá também tem uma atividade de magnetismo, lá tem a fluidoterapia. Olha, eu vou lá porque lá tem o passe magnético. E a Sony, minha grande parceira, amiga, perguntou se os espíritos... Olha que volta, hein? Eu fui lá na floresta, viajei para o Canadá para dar uma resposta. Vocês entenderam por que a gente trabalha? Certa feita eu respondi isso para a Gislene. Que a gente trabalha sempre com respostas que globalizam. Porque aí cada um adequa ao que ele precisa. Pegaram? Porque se a gente detalha demais, aí você está dando um peixe pronto. Tudo bem? Prazer, boa noite. Boa noite. Ela até assustou. Eu tenho que pegar na mão dele também. Né? Vou ficar mal com ele, né? Ele é mais forte e tal. Pegaram aí, gente? Então, os espíritos trabalham com as energias da natureza. O passista lá, o médium, que se prepara, que estuda, ele tem os elementos que podem ser utilizados pelos espíritos quando ele está nesse processo de renovação, de educação íntima, de iluminação, de mudança de comportamento. Então ele começa ele vai trabalhar para se fazer saudável. Os espíritos vão contar com ele que está saudável para ajudar quem está precisando. Entendeu aí, Rodrigo? Agora, se os médiuns não estiverem numa dinâmica saudável, os espíritos dão um jeito, porque o filho do Calvário, o necessitado, que somos todos, mas quem está numa situação mais difícil, se ele está batendo na porta de uma instituição séria, de um hospital, porque agora vai virar hospital, só de vez em quando. Aí joguei tudo por terra de novo. Agora vai virar... Porque se eu falar demais que é hospital, daqui a pouco sou até processado. Exercício ilegal. Pegaram aí, gente?
É porque nós não podemos assumir esse papel de hospital, não somos terapeutas, não tem cura em centro espírita. Eu posso ser processado. E com toda razão. Mas aqui acontecem muitas coisas boas. Porque a fé, a necessidade de merecimento, oferecem para nós os recursos terapêuticos da justiça divina. E aí é a promessa que se cumpre, quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos. No capítulo 7 de Mateus, pedi e obtereis, buscais, achareis, batei, abre-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida se abre. Se você pedir uma coisa ruim, ela vem. Por isso é que eu costumo dizer que a gente tem que ser muito misericordioso, nós temos que ser benevolente, indulgente, porque ninguém erra por querer. Eu costumo dizer que o delito mais grave, o cara está cometendo ali, mas ele está na dúvida se ele faz ou se não faz. Então existe, o padre Antônio Vieira dizia, que existe uma diferença entre o justo e o justiceiro. Vocês pegaram lá o que eu quis dizer. Posso continuar, Sony? Pode. Foi isso que você perguntou? Foi isso que eu perguntei. Nossa, que demora. Então, vamos voltar aqui. Fluido vital, a massa, o corpo volta para a massa, né? O espírito se deslinda. O espírito, então, desencarna. Esse é o processo da desencarnação. E aí eu vou ler a questão 71 para a gente entender o porquê do tema. A pergunta 71 já entra em outro tópico, embora sequente. A inteligência é um atributo do princípio vital? Lembra vamos falar do princípio vital? Que nós precisamos para reencarnar? A inteligência, a nossa inteligência, tem a ver com esse fluido vital, com esse princípio vital? Lembra que eu falei, não tem o espírito? Não tem um corpo físico? Não tem um perispírito? Não tem um fluido vital, que é uma energia? Essa energia que dá vida, ela é inteligente? O átomo, a molécula é inteligente? Não, como é que é? Ela é, mas não é? Não é. Inteligente, mas ela influencia. Cadê o microfone, Jess? Passa para a Gislene, por favor. Ué. Você que começou com a história do princípio, então vai do princípio, chega no fim. Vai. Eu acho que quem é o inteligente é o espírito. Ele que passa, ele que vem para aprimorar. Só que a gente ainda não tem essa dimensão de saber como ele é ainda, ele precisa do perispírito e precisa, assim, para a gente encarnar, do corpo físico aqui na Terra. E esse princípio vital, ele que faz essa ligação desses três elementos. Eu posso falar assim? Vamos perguntar para Kardec? Pergunta 71, vou repetir. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não. Pois as plantas vivem. Olha que beleza a resposta. As plantas vivem. Planta pensa. Você que pensa que ela pensa. Ô Carlos Alberto, mas existe histórias. Vovó conversava com as plantas. Vou continuar. Não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Tá colando, Dora? Tá. Não, mas eu tô brincando. Você não tá colando, você tá lendo, né, Dora? Porque tem uma turma que lê assim, fecha o livro rapidinho, aí até cita literalmente. A inteligência e a matéria são independentes. Inteligência é uma coisa, matéria é outra. Já que um corpo pode viver sem inteligência. Vocês já viram falar isso? Um corpo vivendo sem inteligência?
Não? Um corpo humano pode viver sem inteligência ou não pode? Ô, gente, ou é ou deixa de é. Eu acho que não, pode ser tamponada essa. Hã? Vocês já viram alguém em coma? Ah, dona Nilza. Ah! Ei? Vocês já viram alguém em coma? Mesmo em coma, ele fica sem pensar? Há controvérsias. Não ouvi. Pelo pouco que eu entendo, uma pessoa pode estar em coma, mas assim, o estado dela está suspenso. Agora, quando há morte cerebral, aí eu não sei se... O que vocês acham? Denise, por favor, Gerson. Denise, até chegar aqui, por gentileza. Hoje tá bom, eu só vou julgar querosene. Alguém acende o palito. Eu e a Márcia estávamos aqui pensando. Então vocês estão vivas, né? Estamos. Vocês estão pensando. Logo existo. Como o pessoal também levantou a questão do morte cerebral de coma, nós não chegamos num consenso aqui não. Ela acha uma coisa, eu acho outra. Então fala, o que vocês acham? Eu penso que a pessoa percebe, tem energia vital que mantém esse corpo vivo, mas o sentimento e a percepção dela vem do perispírito. A minha concepção é essa. Não é que ela não tem noção da realidade atual dela, fisicamente, de olhar, de pensar, de deduzir. Mas ela tem também a percepção de um outro plano. Entendeu? De um outro corpo através do perispírito. E quando a pessoa ainda percebe, mesmo ela ainda em coma induzida, ela percebe sensações, ela tem sensações. Sim. Agora é o Gerson. Esse povo não está falando nada, eles só estão devolvendo tudo para mim. Enquanto o espírito... Sabonete que é danado. Vamos lá. Enquanto o espírito estiver encarnado no corpo, existe vida, independente do estado físico dele. Quem mais? Vão, gente, aproveita que vocês estão encarnados. Fala. Posso continuar a ler a resposta? Você quer falar? O microfone. Que o espírito, ele não morre. Então... Não? Não. Ele morre o corpo humano, mas o espírito fica dentro do corpo, mas pensando. Muito bem. Fecha aí para mim. A Rodrigo agora. Passa para ele aí para mim. Nossa, eu estou gostando, viu, gente? E a questão do... Mais água, por favor. Eu vou ficar bebendo água. Fala, Rodrigo. Mas e os micro-organismos? Eles estão vivos, são princípio de energia, não pensam, são primitivos e fazem a sua função normal. Os micro-organismos não pensam. Eu quero falar com uma bióloga. Vamos lá. Eu sou bióloga que nem na China. Então fala para nós. Hoje tá bom, fala. Eu tô com as mesmas... A nossa mente, tá todo mundo conectado aqui num padrão de elevação das mesmas coisas. Eu continuo com a minha dúvida, mas 4 pessoas falaram e 4 pessoas levantaram questões diferentes. Não dá para terminar a reunião. Eles têm o princípio vital também. Eles contribuem com aqui na Terra, né, com as funções deles. E estão vivos e não pensam, não tem raciocínio. Os micro-organismos. Isto. Tem princípio vital, são corpos. São corpos. Não pensam porque não são inteligentes. Gente, Sócrates... Vai, depois eu falo de Sócrates, não vai mudar muito. O Arnaldo ele levantou uma questão aqui muito interessante, porque ele fala que... não, mentira, foi o Celso Marcos, desculpa,
que a inteligência não está no cérebro, está no perispírito. Então, se a gente partir desse princípio, enquanto há vida no corpo físico, o perispírito está ligado a ele, né? Pelo cordão que a gente sabe, né? Então, se existe o perispírito ligado ao espírito que ainda está encarnado, a gente só desencarna quando o espírito, né, não está mais presente no corpo físico. Então, existe inteligência ligada ao corpo físico. Ele raciocina, ele percebe, ele tem percepções. Inclusive, como esse laço fluídico ele vai se alargando, ele vai se desligando mesmo, né, se estendendo, nós temos percepções físicas, mas também espirituais. Posso continuar lendo a resposta? A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. Pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, já que um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. A gente aprende no Livro dos Espíritos que a inteligência é atributo do espírito. A inteligência é atributo do espírito. O que é atributo, Dora? Uma adjetivação, uma característica. É isso? Só que André Luiz, quase um século à frente, trouxe um desafio para a gente. O espírito André Luiz diz que a mente é que é atributo do espírito. Então, o nosso corpo mental, ele foi sendo desenvolvido à medida em que o espírito passou pelos reinos inferiores e atingiu, por exemplo, esse estado, essa condição de homem, raciocínio, pensamento contínuo. Então, nós temos o nosso corpo mental. Esse corpo mental é que é a base da inteligência. Pegaram? Pegaram? Essa inteligência é uma inteligência que ela se subdivide-se em vários tipos de inteligência. Olha como é que o assunto é envolvente. Quer um exemplo? Você tem inteligência esportiva. Tem pessoas que não têm uma inteligência esportiva desenvolvida. Outros já têm. E outros são craques nas percepções esportivas. Eu fui no esporte para ficar bem pertinho da gente. Ainda mais que vai ter Olimpíada. Tem até pira olímpica agora, né? Tocha olímpica. Está em Belo Horizonte. Olha que coisa bonita. Existe inteligência racional. Você tem desenvolvido determinadas inteligências que te facilitam a entender determinados assuntos. Tem pessoas que se dão super bem com as ciências exatas. Outros com ciência humana. Pessoas que entendem como que funciona a psique, o processo mental, como é que se dá a questão do passado, do futuro, do ego, do superego, e aí vai. Existe inteligência emocional. Tem pessoas que são super tranquilas para lidar com as emoções. Já outros até cantam com Roberto Carlos, mas são tantas emoções. Tem pessoas que são emocionais, chegam a ser passionais. São aspectos que precisam de serem desenvolvidos. Qualquer dificuldade a pessoa se desestrutura. Entendeu? Qualquer flor é motivo dela chorar as pencas. Qualquer coisinha é motivo de virar um drama. Já outros são
a inteligência dele racional coloca-o ainda em situações pragmáticas, tão intensas que ele se torna até quase insensível. Agora, eu vou resumir. Existem inteligências, por exemplo, inteligência religiosa. E na inteligência religiosa, existe uma inteligência que nos coloca em condição de entender a reencarnação com muita facilidade. Já outros, assim, não dá para mim. Vocês sabem que tem médios, que existe inteligência mediúnica? Maturidade mediúnica. Tem gente que fala assim, eu vejo o espírito, mas não acredito. Casalberto, mas povoa a minha casa. Nó, Dora, eu tô achando que a desencarnação foi embora. Eu vejo espírito lá em casa, mas olha, por favor, eu não acredito. A inteligência espiritual, ela perpassa várias sendas. Eu converso com pessoas espíritas, e eu vou dar recado para uma que está me assistindo agora. Não adianta ficar falando de Jesus e qualquer coisinha é motivo para falar que está supitando. Bah, que 9 horas que é essa? Que papo furado que é esse? Está falando de espírito, mas qualquer coisa é motivo para sair dando raquetada nos outros, ou falar que não está dando conta. Não é? Esse Jesus aí é Jesus de onde? Do centro espírita? Isso tem a ver com inteligência. Entenderam o que eu estou falando? Tem pessoas que são ótimas para entender uma série de coisas e não são para outra. Então, são várias inteligências que estão sendo desenvolvidas por nós. Então, aquela área que você tem mais dificuldade, perceba, tenha consciência que será o caminho que mais você terá que investir. Aonde que está resolvido, você mantém, você cuida. Não sei se está dando lá. Então a inteligência é atributo do espírito. Agora, os corpos não precisam de inteligência no seu sentido amplo. Aí você falou dos princípios. Os princípios orgânicos, não é isso? Os micro-organismos, que são princípios que estão em processo de evolução. Eles não pensam. Ali não existe inteligência. Mas ali existe um chamado princípio instintivo, que eu não vou chamar nem de instinto de conservação, porque o instinto está envolvendo muito mais a escala animal. Mas a planta, ela tem um tipo, eu vou falar um tipo, um princípio, fica melhor, um princípio de instintividade. Se você pressionar uma planta com vibrações pesadas, ela vai retrair. Ela vai se sentir ameaçada. Então ela não tem inteligência, mas ela tem sensação. Por isso é que a vovó, que conversa com as plantas, eu vou contar uma história para vocês. Já contei aqui. Já viram falar no interior de Minas? Você é do interior também. Você até tem capacidade. A sala do interior e veio capacidade. Antigamente falava assim que tem pessoa que tem mão boa. Na lavoura, né, no campo, na área rural, isso é muito comum, né? A pessoa tem mão boa para plantar. O que planta dá? Magnetismo. Isso é magnetismo. Tem pessoas que têm isso mesmo. A minha avó era uma pessoa que tinha essa mão boa. Era, não é? Então minha avó sempre gostou de muitas plantas e tal. E o jardim da minha avó sempre... A minha avó teve um derrame. Quedou. Foi a minha avó quedar as plantas do jardim, as flores do jardim da nossa casa. Morreram todas de saudades de você. Lembra do Bebeto? Meu primo, é Braga também, só que ele é milionário e eu sou pobre. Olha que interessante a letra do Roberto. Ela veio aqui por inspiração mesmo. Chegou aqui agora. Morreram todas de saudade de você. As flores do jardim da minha avó foram morrendo de saudade da vovó. Está ali na dinâmica. E aí foi essa situação e tal. Até que meu irmão teve uma intuição.
colocava a vovó para andar de cadeira de roda. Punha ela na cadeira e levava ela de manhã para tomar sol no jardim. Aí meu irmão teve a intuição. Ele falou assim, vovó, eu queria que hoje a senhora conversasse com as suas plantas. Porque as suas plantas estão morrendo. E é óbvio que ele fez isso também na ideia de estimulá-la. Não é? Porque ela murchou também. Né? Também não, ela murchou e as plantas murcharam também. Porque ela é soberana. E domine os homens, os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis, os gados. O que eu estou citando? O princípio da vida, que está registrado no livro de Moisés, primeiro capítulo, Gênesis. Estou citando literal. Então, aí, ele pegou a cadeira e foi percorrendo o jardim com a minha avó na cadeira de roda. E ele falou assim, vovó, mas só tem que esticar a mão. E ela tinha dificuldade com o braço. Estava paralisado. Aí ele pegava o braço dela, levantava. Vovó, dá uma bênção nas plantas. E assim ele fez durante uma semana. Precisa de contar o resultado? Precisa de contar o resultado? E ela, quando viu, as lágrimas de emoção brotaram também. Porque ela viu que ela ainda era capaz. Ela era soberana. Ela era a rainha daquele jardim. Pegaram aí? Então, isso é extremamente interessante. Lá não tem inteligência. Mas lá, por estar esses organismos que estão numa condição inferior, eles precisam de uma mente que os domine, que promova a vida. Então, quando há a morte cerebral que você citou, ela não configurou a desencarnação total. Porque se existe batimento, por mais que esteja sustentado por equipações, por equipamentos, existe o laço do espírito ainda aquele corpo. E se existe o laço que mantém a vida, ninguém na Terra tem autoridade para apertar o botão e desligar. Você pode ter livre-arbítrio, mas você não tem autoridade para interromper a vida. Você até pode, porque você tem a força para apertar o botão. Aperta o botão, que um dia a vida aperta o seu botão. Pegaram? Pegaram? A doutrina espírita, eu sempre que falo de um ponto mais fechado da doutrina, porque a doutrina não fecha, mas existem alguns pontos que a doutrina é muito clara, que eu subentendo que ela fecha, dentro desse concerto de evolução nossa. A doutrina espírita fecha em 4 assuntos. 4. Ela é clara. Tudo que for atentar contra a vida, a doutrina é contra. O pior de todos, o suicídio. Em sequência. O atentar contra a vida do semelhante. Mas aí eu graduo. Que o pior de todos é o aborto. Tirar a vida de uma pessoa em franco processo de desenvolvimento é uma outra gradação, não é? A eutanásia é outra. Deu aí? Então, pena de morte é um assunto que a doutrina não vai respaldar. Pegaram? Porque o Luiz disse aqui, e eu perguntei, mas é mesmo? Ele falou, ele afirmou. O espírito morre? Não. Então, tirar a possibilidade do indivíduo viver é um ato grave, porque ele vai continuar vivo. Agora, como que ele vai receber esse impacto que a vida dele foi obstada? Ele se sente agredido. A agressão marca, não marca?
um ato doloso ou um ato irresponsável, ele não deixa cicatriz? Agora você pensa bem, um ato impensado. Agora você pensa bem, um espírito que se sente lesado porque tiraram dele a vida. Imagine o marco, o peso. Imagine um pai, com a sua robustez da idade, com filhos pequenos, e vem um indivíduo, uma circunstância e tira a vida dele. Como que esse pai desperta no mundo espiritual, olhando para trás, vendo o rombo que ficou? Pegaram lá? Imagine esses criminosos. Eu não vou falar esses criminosos. Imaginem os crimes perpetrados contra pessoas ou coletividades. Como que o espírito depois, se descobrindo no mundo espiritual, como que ele vai olhar para trás? Vendo o rombo que ele promoveu. Pegaram? Então, quando a gente entra nesses meandros de consequências, causas e consequências, é necessário que a gente pense, repense e vamos devagar. Você ia falar aquela hora? Não. Posso continuar? Alguém quer participar? Posso continuar, não posso? Ainda mais quando toca nesse assunto, o ambiente fica assim. Passa para ela, só um pouquinho, querida. O Gerson vai te passar. Vai lá, pode falar. Seu nome e seu bairro. Meu nome é Angelita, eu sou do Ouro, Minas, aqui pertinho. Ah, legal. Considerando, por exemplo, a morte cerebral. Então, morreu e você vai partindo dessa morte, você vai fazer doações para outras viverem. Como que é visto isso através de tudo que você acabou de citar? Tá, foi bom você ter falado. Eu vou te responder daqui a pouquinho. Porque você acabou me trazendo de volta para onde eu parei. Então, na morte cerebral, o espírito está vinculado. Não significa que ele está ali encerrado naquele corpo ali, embotado. Isso vai depender da condição evolutiva do espírito. Existem situações que o espírito está vinculado, mas ele está desperto, tranquilo no mundo espiritual. Ok? Isso vai de caso a caso. Se existe o vínculo, se existe a vida, existe o vínculo. Da mesma sorte que quando há concepção, no momento da concepção, já existe reencarnação. Já tem vínculo espiritual ali. Tá? Então, inclusive, isso explica que alguns abortos naturais, acontece muitos abortos que a mulher nem costuma nem ter notícia. 1 semana, 15 dias, aborto espontâneo. Tá? Então, isso são casos e casos. Mas a partir do momento que há o desenvolvimento, significa que o processo está instaurado mesmo. Então, independente do tempo que vai interromper o processo, está havendo um assassinato. Ok? Uma interrupção crassa, confirmada, que causa danos. E esses danos, inclusive, estarão diretamente ligados, inclusive, ao nível do desespero, da dor e da cobrança que vai ser imposta depois. Eu li, há muitos anos atrás, eu tinha mais tempo de ler. Eu li um autor espiritual numa obra X, que eu não vou citar, porque inclusive é uma obra cheia de erro doutrinário, mas é uma obra, em tudo você acha coisa boa, tá? Só que a gente não recomenda, eu recomendo quando é prateleira de cima. Quando é prateleira duvidosa, é preferível que a gente descubra por acaso. Aí quando você lê, não comece lendo um livro brigando com o autor. O Honório Abreu que dizia isso. Tem gente que é tão pragmático que ele já olha para a capa do livro e já começa a brigar com o autor. O prefácio ele já está em pânico. Não está apto para ler o livro. Porque tudo é lícito, nem tudo me convém. Mas o autor espiritual que eu estou citando, que eu tenho muito respeito com ele, ele está em aprendizado como todos nós.
Mas ele cita num livro que fala de aborto, e a imagem que ele trouxe é muito elucidativa, que o espírito que está entrando, ele vai viver o processo do aborto, o reencarnante, ele se sente como um passarinho acuado dentro de uma gaiola, né, sua morta? E uma patinha de um felino entrando dentro dessa gaiolinha para puxar aquela ave. Ele não tem defesa. Ele não tem por onde escapar. Então, isso é complexo. Eu trato esse assunto sempre com muito respeito, com muita misericórdia, porque tudo que a gente fala, a gente tem que sempre trabalhar com amor. E sempre dizer o seguinte, principalmente para quem de alguma forma tem algum complexo, alguma dúvida, ou que tem algum vínculo com histórias pregressas. Ok? Eu sempre trabalho assim. E por isso é que o trabalho da gente até hoje dá certo. Se fez, está feito. Porque se fez, está certo. Não está certo é antes de fazer. Se fez, está certo. Por que está certo? Porque se fez, já está na lei. E quando a gente bate de frente com a lei, a gente vai se recompor com a lei. Não tem nada errado no universo. Está tudo certo. Porque já está feito. Agora, o que está por fazer, e você, eu, que estamos estudando doutrina espírita, hoje, quando a gente for fazer, hoje a gente já tem elemento para falar assim, opa, aqui eu vou devagar. Eu vou devagar porque alguma coisa já me diz que se eu entrar de cabeça aqui, eu vou me dar mal. Como é que é seu nome? Vandeir. Pegou, Vandeir? Tá dando para acompanhar a reunião? Tranquilo? Posso continuar? Então, se fez, vamos correr atrás. Vamos mudar. Vamos aprimorar. Mas nós precisamos de entender que alguns pontos são fundamentais para que a gente possa escolher bem daqui para frente. Então, a vitalidade, ela não tem inteligência. A inteligência, vamos falar da inteligência para ficar simples. A inteligência é que sobrepõe. O espírito está vinculado, para concluir, se tem vida orgânica e ela está sendo mantida por aparelhos, em tese, e a ciência, com todo o seu respaldo, com todo o seu aparato, porque o que mantém a vida é a presença do espírito, que obviamente está sendo facilitada pela manutenção da vida com os aparelhos. Se for lá e apertar o botão, stop now, o que vai acontecer com o espírito? Apertar o botão, não tem jeito. O espírito vai morrer? Não. O corpo morreu. O espírito foi convidado a se retirar. Pegaram aí a diferença? Isso é muito tranquilo para a gente entender. Você ia falar? Pois é, você acabou de responder. Você acabou de entrar na questão aqui do chat, que eles estão conversando justamente sobre a eutanásia. Então, a Cleusa, com muita propriedade, falou aqui que 1 minuto para o espírito, às vezes, vale muito mais do que uma vida inteira. Então, não cabe a nós decidir. O fim desse suplício, desse martírio, não é da nossa escolha, e sim da própria existência daquele espírito que ele tem que passar. Então, não cabe a nós decidir qual é o momento dele partir, né? Ou dele encerrar a vida corporal. Sim. Então, é isso que eles estão discutindo aqui, justamente sobre a eutanásia. Se é justo, né? Ou Sim. não. Apertar o botão. Mais alguém? Fala no micro. É que, se não me engano, eu li no Livro dos Espíritos uma questão a respeito do aborto. Sim. Salvar a mãe
Quem é que... Qual a escolha que tem que ser feita nessa hora? Eu lembrei disso. Não, muito bom a sua colocação, que alivia um pouco. Alivia um pouco. Porque quando a gente tem que dizer a verdade ela pode ser dita de N formas. Ela pode ser uma verdade que agride, pode ser uma verdade que elucida e pode ser uma verdade que liberta. Com Jesus, sempre a verdade liberta. Por isso que no capítulo 8 de João, no versículo 32, ele afiança. Conhecereis a verdade. E a verdade com Jesus é verdade com V maiúsculo. Ela não oscila. É verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto de João é extraordinário. Sabe por quê? Porque na sequência, senhor Múrcio, o senhor que gosta de evangelho, eu também gosto. Na sequência, Jesus diz assim, no versículo, vou pular 1, vou para o 34. Ele continua dizendo, porque quem comete pecado é servo do pecado. Se antes ele diz que quem conhece a verdade se liberta, mais à frente ele fala que quem comete o pecado se torna servo do pecado. Então ele está falando de liberdade e está falando de escravidão. Ok? Concorda? Literalmente. Liberta. Aqui, servo. Em outro momento Jesus diz assim, que não se pode servir a dois senhores. Ele não disse? Não se pode servir a Deus, não pode servir a Mamon. Aí Jesus explica. Porque se você for servir dois, você vai agradar um, você vai desagradar outro. Deu aí, Dorinha? Pô, mas então, Casalberto, como é que eu faço? Então é o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando a verdade com Jesus. A verdade com Jesus machuca? Não. Porque a verdade com Jesus está falando sempre observando o futuro. A verdade com o justiceiro, o justiceiro e a justiça sempre estará trabalhando com o que foi feito e não com o que está por fazer. Eu estava conversando com o Ângelo, não foi, Ângelo? Ontem. Sobre, olha aqui, hein? Eu não vou para o umbral pelo que eu vou falar, mas só para a gente refletir. E nem pensem que o meu partido é azul, o meu partido é vermelho. Graças a Deus não é. É outra cor. Preste atenção. Tiraram a presidenta. Por que tiraram a presidenta? Se vocês for conversar com 180 milhões de brasileiros, 180 milhões de... Não é isso tudo. Cada um vai dizer uma coisa. Óbvio que você vai debandar para um lado, você vai debandar para o outro. Mas no fundo, ninguém se resolve. O jurista vai falar uma coisa, o outro jurista vai falar outra coisa. E a bagunça se instaurou, o caos existe, isso é inequívoco, não é? É lógico que é, pelo menos para quem vai no supermercado. Vocês vão no supermercado? Pelo menos passa em frente. Lá no supermercado você vai ver que o negócio está complicado do outro lado. Tá bom. Por que eu falei isso? Porque a verdade com os homens, ela se ajusta ao interesse. A verdade com Deus não se ajusta, ela é soberana. Está escrito. Aliás, eu aprendi, o Honório Abreu falava muito isso, Luiz. Isso é extraordinário. É uma sabedoria antiga. Nem tudo que você pensa, você fala. Nem tudo que você fala, você escreve. Se você pensou, pelo menos está com você. Não significa que você está livre, que você está imune, que você está protegido. Tanto que Jesus disse, olha,
Quando ele falou do adultério, vocês lembram do adultério lá com os fariseus? Pois é, a mulher adulta. Olha, mas em verdade vos digo, não cometeis adultério nem por pensamento. Jesus acabou conosco. Nem pelo pensamento, porque ele conhece o esquema da inteligência. Ele sabe como é que funciona o campo mental. O reflexo, que está instaurado aqui pelo hábito. Quando o reflexo é instaurado, quer ver como é que desperta o reflexo? Tum. Eu encostei no ombro da Denise. Ela teve uma reação. Essa reação dela não foi pensada. E nem eu tenho autoridade para saber, quando eu toco aqui, qual que será a reação dela. Porque existe reflexo aqui, existe um modus operandi do campo mental, da vivência dela. Então, quando existe algo que vai te induzir, você reage. Isso não é inteligência. Isso é reflexo condicionado. Aí o Emmanuel diz assim, o reflexo esboça emotividade. Aí vem a emoção. A emotividade plasma a ideia. Está começando a chegar na inteligência. A ideia começou a ser esboçada. Aí já está entrando no âmbito da... É o pensamento. Se a ideia, pensamento. Aí a ideia... reflexo, emotividade, ideia. A ideia é a base da palavra e da atitude. Marcão, oi, teste, fale. Tá sem som? Tá, olha para mim se a bateria acabou. Oi, teste. Só um minutinho. Me dá dessa quadrada. Então vamos lá. Ele está falando da reação, né? De cada um de nós. Mas eu estava pensando aqui que cada um de nós, dependendo da nossa experiência, né, nessa atual encarnação, reage de uma forma. Aqui, ó, põe no 20. Ele tocou a Denise. Ela reagiu de uma forma. Ele toca em mim do mesmo modo, eu vou reagir de outra forma. Eu acho que... não, eu tenho certeza. Dependendo das nossas etapas evolutivas, hoje eu reajo de uma forma a um determinado estímulo. Daqui a um tempo, eu vou reagir diferente ao mesmo estímulo. Então, a vivência espírita nos ensina isso, esse amadurecimento das nossas reações. Então, vamos voltar para a verdade com Jesus? A verdade com Jesus liberta. Porque a verdade com Jesus não vai falar assim para você. Briga com o que está brotando da sua intimidade. Religioso tradicional, você vai chegar, por exemplo, um líder aí vai falar que você tá cometendo isso, que você está fazendo aquilo, ele vai virar para você e falar assim, olha, então é o seguinte, você vai ter que converter. Você vai ter, o assunto não é fácil, não. Alguns vai até mandar para você preencher o cheque. Aí nesse tempo de crise, pior ainda. Porque a partir de agora, você tem que ir. E graças a Deus funciona muito bem para milhões de pessoas. Funciona bem para milhões de pessoas, tá? Paz e amor. Cada um adentra aonde necessita, aonde pode aprender. Mas vai haver o quê? Um projeto para que haja uma contenção. Uma contenção. Então, a partir de agora, você não pode mais. Então, você vai adotar determinadas práticas. É favorável? É importante? É um processo de indução psicológica? Também o é. Com o advento do Espiritismo e o próprio desenvolvimento das ciências da psique, hoje a gente já começa a entender esse assunto de outra forma. Allan Kardec propõe a grande terapêutica do Evangelho. Aliás, ele não propõe, né? Ele dinamiza o que Jesus disse. O que Jesus falou para nós fazermos, para sermos reconhecidos como discípulos dele? Lembra? Quem quer arriscar?
que Jesus disse para que nós... Qual foi a pergunta? Como que nós seremos reconhecidos como discípulos dele? Sereis reconhecidos como meus discípulos por muito vos amardes. Aí eu vou buscar rapidamente uma carta do Tiago, Epístola de Tiago. Tiago diz assim, que a religião pura, imaculada, verdadeira, é a religião que dá amparo para os órfãos, visita as viúvas, cuida dos anciões. Essa é a religião verdadeira. O que ele está falando? Fazer o bem. Promover a beneficência. Isso não é caridade, isso é beneficência. A gente conceitou caridade com uma visão muito humana. Por isso é que a questão 886 do Livro dos Espíritos é uma pergunta extraordinária para a gente estudar ela todo dia. Como que a gente pode entender o sentido exato da palavra caridade? Aí os Espíritos respondem, benevolência, indulgência, perdão. Isso é que é a caridade. Então a benevolência, ela contempla também a beneficência, que é dar o pão, que é dar o... Não é? Agora, se você só quiser dar pão, meu filho, se você só quiser dar Bolsa Família, isso não é caridade. Isso é assistencialismo populista. Nós precisamos de entender as coisas para dar opinião. Uma coisa é você promover educação, outra coisa é você estabelecer dependência. É óbvio que tem pessoas que não conseguem andar, aí você tem que ser beneficente. Você tem que ser beneficente. Ele não consegue andar, então toma aqui. Isso é papel do governo. Ok? Mas a teta, fácil demais, quem quer deixar de sair? Quem quer deixar de ficar assistindo televisão? Eu vou trabalhar, eu tenho isso aqui. Isso é só um ponto de reflexão, eu não estou combatendo. Eu estou aqui conversando para a gente aprender, inclusive para quando a gente for formar opiniões, dar opiniões, a gente não ficar muito estimulado pelo que falam para a gente. Por isso que a doutrina espírita não é doutrina de falar amém. Se você estiver falando amém, você não está entendendo a doutrina espírita. Doutrina espírita é livre pensamento. É questionamento. Você tem que sair dessa... Você sabe o que me deixa muito feliz? Quando eu termino uma reunião, alguém chega para mim e fala assim, Casalberto, não entendi nada. Eu falo assim, legal. Eu fico tem hora eu fico um pouquinho desanimado. Eu falo assim, mas nem uma frase, não tem nenhum momento que eu fui feliz. Mais ou menos. Não estou brincando. Quando alguém sai da reunião com dúvida. Porque a dúvida, primeira coisa, ela está definindo que existe um movimento positivo. Se você está com dúvida, hoje em dia a gente não tem dúvida, não corre lá naquele santo maravilhoso, canonizado por todos os... que é o santo Google. Você vai na internet. Hã? É o São Judas do ignorante, é o Google. Eu estou falando São Judas porque São Judas aqui a gente aprende que é o santo das causas perdidas, dia 28, hein? Está chegando. A igreja ali na floresta, hein? Vamos acender uma velinha, porque o negócio está complicado. Pegou? Mas, ou seja, você está com dúvida. Olha que interessante, você quer resposta. Agora eu vou falar uma coisa para vocês ficarem muito contrariados comigo. Agora eu vou... para ninguém voltar semana que vem. Se você estiver ficando satisfeito em perguntar para a internet responder e acabou, eu quero te dizer que você não está estudando. Você está buscando informação e, na maioria delas, duvidosas. Vocês já viram? Todo dia tem agora cura para diabetes. Toda hora você abre a internet, tem alguém... hoje eu vi que prenderam até o Lula. Eu falei assim, prender? Não, mas no dia seguinte já prenderam o homem. Aí eu fui lá, era tudo mentirinha. Ei. Aí tem chá para isso, tem remédio para aquilo, tem você está se informando. Agora o tipo de informação que você está obtendo é duvidosa. Se você está com dúvida,
Tudo bem, eu não estou tirando o mérito, porque eu também pesquiso na internet o tempo todo. Mas eu pergunto com coisas básicas, eu quero um endereço, eu quero uma informação histórica rápida, mas depois, se é um assunto sério, eu vou nas fontes, porque toda informação séria, ela cita fontes. Por que que a gente coloca aqui todo versículo, toda semana, o livro dos Espíritos, a questão, o assunto, etc., só para enfeitar o quadro? Não, nós estamos incentivando-os para não ficar muito tempo na cadeira do estar sentado ouvindo alguém. Embora seja muito bom para organizar as ideias. Mas se você está se dando por satisfeito só essa condição, eu queria realmente agora desagradá-los. Vocês não estarão aprendendo a doutrina espírita assim. Pegaram? Porque nós estamos aqui há 21 anos estudando o Livro dos Espíritos. Eu não repito aqui toda semana? Cada vez que eu abro o Livro dos Espíritos, eu fico com uma vergonha da minha ignorância. Porque esse V de Jesus, ele não oscila, tá? É verdade que liberta. Então você focando, eu falei do Tiago, precisava de retomar. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que fora da caridade, aliás, não é Allan Kardec, é Paulo de Tarso. Allan Kardec colocou o texto no livro. Fora da caridade não há... E foi Paulo de Tarso que falou, viu? Eu presto muito mais atenção em quem tem autoridade. Por que ele falou que fora da caridade não há salvação? O Tiago não falou que a religião pura e imaculada não é de cuidar de quem está precisando? Jesus não disse que seremos reconhecidos por muito nos amarmos? Ah, então tá bom, então eu vou sair por aí que agora eu vou ser bonzinho. Ele não falou para você ser bonzinho. Porque até quando alguém falou para ele, um jovem, que ele era bom, o que Jesus falou para o jovem mancebo? Eu? Lá no interior, antigamente, que falava assim, ó, alto lá. Alto lá. Bom é o Pai, que está no céu. Então ele não estava falando de qualidade, ele estava falando da atitude. Agora, para você promover uma atitude, você tem que entender o porquê. Então, voltando, conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro ele fala, depois ele diz assim, mas quem comete pecado é o servo do pecado. Por que cometer o pecado é servo do pecado? Está depois dele ter dito que quem conhece a verdade se liberta. Porque é óbvio, se você estudar a vida, se você entender como é que funciona, na hora de você cometer o equívoco, ou melhor, que você estiver diante da escolha, que você perceber que existe um perigo, você vai pensar duas vezes para optar. E uma outra coisa, conhecendo a verdade, os caminhos são facilitados. A gente vai ficando com os cabelinhos branquinhos, né, seu Murta? Agora eu estou no hall do seu Murta. O seu Murta nos contou semana passada que está com 70 e... 91. De propósito. O seu Murta está com 90 e lá vai pedrada. 91 anos! Antigamente falava isso, lembra, seu Murta, na época do senhor? Eu tenho tantos anos e lá vai pedrada. Não vai flor, vai pedrada. Porque 91, meu Deus, 91. Senhor Murta, então já não estou mais no hall do senhor. Não tenho competência para chegar nos 91. Mas com 91 anos, senhor Murta, o senhor possivelmente é o mais experiente aqui, não é? Tem uma turma que pinta para despistar o cabelo, então posso estar cometendo um equívoco. Mas o senhor Murta, a princípio, que não pinta o cabelo, né? Que apresenta-se com toda essa exuberância de sabedoria, está dizendo para nós o seguinte, que hoje ele olha para trás e fala assim, puxa vida, hein? Valeu vida, mas muita coisa que eu fiz eu não faria de novo. Não é isso? Agora eu vou baixar aqui uns 30. Mais. Vou baixar 45. Tem muita coisa que 45 você olha para trás. Mas por que tu fala isso? Só porque ficou com 47? Gostou do 47? 47, assim, firme e forte?
Mas, não, aí, eu gostei. 57. Não é porque você atingiu 57 que você vai falar isso. É porque você passou pela experiência. E o que eu estou falando que hoje a gente faria diferente é a história que você construiu, porque eu não conheço essa sua história. Tem coisas na minha história, 5.0, tá chegando, ai. Mas eu já estou nessa fase do condor também. 5.0, amigo, tem coisas que eu ainda não descobri, que eu não deveria não ter feito. Muitas coisas que aconteceram comigo que para mim está tudo ótimo. Não sei se vocês entenderam. Conhecereis a verdade vos liberta. Então a verdade vos liberta de várias formas. Então tem coisa, como é que é teu nome? Jonathan. Nome de profeta, hein? Jonathan. Ele não gostou do Jonathan. Jonathan. Eu dei uma inglesada no processo, mas vamos lá. Jonathan. A providência divina é tão espetacular que a verdade ela vai sendo posta à mesa de uma forma muito tranquila. Não existe um processo acusatório. Deus não impõe para nós pecado. O erro, na realidade, ele vai sendo descoberto a partir do momento em que você vai encontrando novas opções, vai utilizando-as, vai acertando, vai percebendo que tem um gostinho melhor, até para chegar naquela condição de falar assim, poxa, aquele alimento que eu achei que era top de linha, hoje eu já vejo que não é. Né, Denise? Me apoiou ali. E ai de mim se não for a risca. Hein? Pegaram aí? Então eu não posso dizer que você está errado. Isso é um absurdo doutrinário é alguém falar que tem alguém errado. Você está errado. Inclusive, costuma ser uma frase muito indelicada. Você está errado. Como nós estamos num momento muito interessante, né? Porque todo mundo deve ter pelo menos 5 minutos de plenário, seja da Câmara, dos deputados ou dos senadores. Pelo menos 5 minutos você assistiu. Não vem dizer não. Mesmo que tenha sido rápido no Jornal Nacional, no MGTV, teve 5 minutos. Como que o debate democrático é extraordinário. Você ouvir várias posições. Mas eu fico assim, refletindo. A gente estudando as atividades espirituais em nosso lar. Os espíritos se materializando para falar de evangelho. As assembleias, o intercâmbio, a espiritualidade. Aí a gente vê esses debates que são extraordinários. Vou repetir. Porque democracia é um avanço. É extraordinário. É muito mais importante. É sublimação se você for comparar com alguém que está tirando a vida do outro aqui embaixo. Talvez por R$10. Por um assalto. Me dá o celular. Não, toma, um tiro. Meu Deus. Entendo o que eu estou falando, estou graduando, tá? Mas se a gente for, por exemplo, para esses debates, que há muitas vezes sarcasmo, que há muitas vezes desrespeito à honra, à individualidade, ou que há aquele movimento de gritos, discursos para convencer, característica de mundo muito atrasado. Pegaram lá? Entendam bem. O que eu estou colocando, eu não estou dizendo que lá eles são atrasados. Eu estou dizendo que eles representam o atraso de um estado social que nós participamos. Porque esse tipo de discussão, ele é do cotidiano, dos lares. O relacionamento de marido e mulher, estou sem horário. Quanto? 15 para as 9. Coitado, dor umbral, muita pressa. Não falei da desencarnação, hein?
Você quer convencer, independente do que o outro pensa, o que importa é a sua ideia, é o seu partido. E isso tudo, inclusive, define o porquê que o nosso país está com esse grande rombo moral. Vou falar de rombo financeiro, porque já está lá. No mínimo 20 anos para tentar. Os nossos netos, bisnetos, vão pagar o preço desse movimento, que não começou há 13 anos atrás. Ele começou no momento em que se aportou aqui as naus do descobrimento. No momento em que nós fomos definir, imputar, viemos assolar os índios. Viemos criar uma situação que, embora com a característica de progresso, desde os primeiros movimentos houveram interesses, imposições, corrupção. Não foi isso que nós imputamos para esse país? Contem a história do pau-brasil. Contem a história da escravidão. Vamos recontar a história do gongo-soco. A maior mina de extração de ouro da história do Brasil, que apinhou os palácios, as igrejas da Europa com ouro retirado daqui de Catas Altas, de Barão de Cocais. E até eu faço um comentário. O desastre da Samarco, ele reconstrói muitas histórias. O que nós fizemos com essa terra? Hoje nós estamos aqui pagando um preço altíssimo pelo que nós viemos fazendo na história da Europa, da Índia, da Ásia. Nós encarnamos no Brasil e somos hoje quase 200 milhões de espíritos que estamos precisando de um acolhimento espiritual. Então não pensem que esse país é um país dos sonhos. Mas ele fala dos nossos sonhos de soerguimento. Achei muito interessante ontem assistindo o discurso do novo líder. Não entro no mérito, não falo de conteúdo, mas eu vou me pautar na última frase dele. Ele disse que religião é para religar. Alguns falam que é para religar a Deus, papo furado. Não é religar a Deus. Esse é conceito equivocado. Porque o papel da religião é ligar os homens. Não é para ligar a Deus, porque nós estamos dentro dos princípios do campo mental e espiritual divino. Nós não estamos desconectados da paternidade divina. Então, os princípios que norteiam a sociedade terrena, a filosofia, a arte, a cultura, a política, etc., visam nos aproximar como pessoas, para que nós cresçamos como espíritos. Então, o nosso país é o lugar mais sagrado deste planeta. E que, portanto, se estamos aqui, nessa terra varonil, é para a gente aprender o que realmente vem a ser fraternidade. Entender quais são os princípios da liberdade, da igualdade. Pegaram lá? E o que norteia as bases espirituais desse Brasil é o Evangelho. É essa quantidade de povos que são abraçados aqui. Não é cristianismo no seu sentido de religião de cristãos. É cristianismo no sentido de expressões crísticas para o universo, que albergam judeus, muçulmanos, espíritas, católicos, budistas, todos os istas, inclusive os ateus. Jesus nos acolhe nesse país para que a gente se desperte e não mais fiquemos presos, permaneçamos mortos. Porque não tem como, meus amigos, a gente falar
dos princípios da morte orgânica, sem nos referirmos à morte espiritual, que é a pior de todas. Porque para morrer fisicamente, podemos morrer daqui a 10 minutos. Vamos continuar vibrando como espíritos. Agora, a morte espiritual, a morte moral, ela é danosa. É extraordinário quando uma estrela, um homem se apaga na terra e acende como estrela no mundo espiritual. É extraordinário. Mas é doloroso quando despertamos em treva, mortos, olhando para trás e observando um rastro de treva que deixamos. Conhecereis a verdade vos libertará. Praticar o bem é movimentar em faixas superiores. Você dá um beijo, um abraço, um afago numa velhinha no asilo, amanhã cedo, Márcia vai? Vai. Vocês já imaginaram o que é o valor de um beijo para uma senhora de 80 anos que está abandonada pela família? Enquanto tem 5 minutos de fama para muitos que pegam o microfone e fazem discursos porque sabem que os holofotes estão em torno, você pode promover 5 minutos de uma felicidade para um espírito, que pode ser uma forma de aconchegá-lo, para prepará-lo para desencarnar. Vocês visitam o asilo e já muitos daquelas que foram visitadas, não é assim que vocês me contam? Que chegam aqui muitas vezes abaladas porque fulana desencarnou. Você sabe que aquele lar foi fundado por Maria Xavier Pena, a irmã de Chico Xavier. Aquele lar Teresa de Jesus foi fundado por orientação de espíritos de alta envergadura, que foi fundado esse lar em 1981 com a presença espiritual de Chico Xavier e daquela pleiade de espíritos. Vocês não sabem, porque isso não é público, se tornará em breve. Chico Xavier, numa carta para os familiares dizendo da sua ida para a inauguração do abrigo, que em meio às festividades que movimentou cidades, personalidades, políticos, religiosos, o Chico disse assim: olha, todos que estão indo, da lista que eu passei, que vocês estão lutando para promover a acomodação deles, eu fico muito feliz que está dando tudo certo. A festa vai ser maravilhosa. Agora eu gostaria de fazer um pedido. Isso não é público. Isso é da intimidade. Para vocês verem como que a árvore dá fruto toda hora. Porque a árvore que dá fruto só diante dos homens é uma árvore mentirosa. Porque o fruto é de todos os momentos. A árvore é conhecida pelo fruto. O Chico disse assim: mas sem que ninguém venha saber. Mas eu gostaria muito que eu pudesse, depois de inaugurado a Casa Teresa de Jesus, esse albergue, esse asilo para pessoas idosas, eu gostaria muito de pedir que eu gostaria de passar a noite nesse abrigo. Eu quero me hospedar, para me poder sentir a beleza que será para aqueles desafortunados que passarão a viver aí. Mas eu peço que ninguém saiba, porque não vão entender que eu estarei falando, que eu estarei querendo viver verdadeiramente o que eu acredito que esse projeto vai oferecer. Porque amanhã, eu não vou conseguir dar nomes, amanhã, quem sabe, posso eu precisar de estar aí, albergado por esse
cadinho abençoado por Jesus. Este foi Chico Xavier. Ele entendeu a importância do V maiúsculo, a verdade que liberta. Chico entendeu e quer que nós entendamos como amigos dele, porque o somos, todos. Todos que buscam Jesus é amigo dele. Porque ele precisa de Jesus também. A cada vez ele precisa mais de Jesus. Ele entendeu que como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, não é com fluido vital não, viu gente? Vivifica com espírito, com fé, com esperança. Assim também o Filho vivifica aqueles que o quer. O Filho é Jesus, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso encerrar a reunião sem dizer agora, a partir de agora, que esse Filho que vivifica aqueles que quer, somos nós. Nós podemos vivificar aqueles ou tudo que nós quisermos que tenha vida. Se você não tiver fé na vida, que você vai conseguir ser feliz, não adianta o mundo querer. A vitória depende exclusivamente de você. Agora, uma coisa a gente pode afiançar pelo que nos fala os Espíritos. Muitas vezes a vitória que a gente quer não é verdadeiramente uma vitória com V maiúsculo. Por isso é que muitas vezes a gente enfrenta muitos problemas com ela. Agora, quando a gente passa a perceber a vitória, que vai ser vitória para sempre, pode ter certeza que tudo vai fluir, que tudo vai acontecer de uma forma instantânea, de uma forma que o amor passa a ser a própria alimentação, a própria força e a paz que o mundo não pode nos dar. A paz de consciência. E nessa ambiência de paz, escutando um vagido, uma comunicação de uma criança. Como é que é o nome dela? Isadora. Isadora. Que a gente possa perceber que as coisas espirituais, elas são muito sutis. Elas são muito simples. Elas são muito palpáveis. Mas para carregar a criança como a mamãe carrega, só com amor. Sem amor, amigo, nós não chegamos em lugar nenhum. Que Deus nos abençoe. Que possamos sairmos daqui esperançosos que dias melhores virão. E que tenhamos confiança que tem muita coisa boa para acontecer com esse país. Porque os bagunceiros vão perdendo espaço. O que permanece são os homens de bem. E não podemos ser partidos.
O coração do Cristo é um e abraça todos, independente dos ideais, das escolhas, da graduação. A palavra que ecoa no nosso país é a do Cristo. E ele diz: Brasil, brasileiros, vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Agradecemos a presença espiritual destes benfeitores que no anonimato espalham as flores da fraternidade. Em especial nessa noite, a presença do nosso querido Alferes Xavier. E o nosso querido mineiro, que adorava dizer: como pode um peixe vivo viver fora? Muita paz.